de pacientes. Exato. Lidar com emergências que simplesmente não avisam quando vão chegar. É uma verdadeira panela de pressão em qualquer lugar do globo, né? Com certeza absoluta. Mas e se houvesse uma forma de pegar aquele caos absoluto de dados? Sabe, aquelas planilhas soltas, sistemas que não conversam entre si, anotações de papel. O famoso pesadelo burocrático. Isso, e transformar tudo isso em decisões ágeis que literalmente podem salvar vidas. Hoje, nossa análise detalhada vai desbravar um caso real que mostra exatamente isso. E é um caso bem específico, diga-se de passagem. Muito específico. Nós vamos investigar as fontes de um estudo que foi apresentado no segundo seminário científico da Escola Judiciária Eleitoral do Tocantins, a famosa EG/TO. O foco principal, a aplicação da tecnologia de Business Intelligence, o BI, na saúde municipal. É excelente estarmos juntos para destrinchar essa história hoje. E para quem acompanha esta nossa análise, é crucial começarmos desenhando o cenário onde tudo isso acontece. Sim, o contexto é tudo aqui. Exato, porque nós não vamos falar de uma megalópole global com orçamentos bilionários. Não é esse o caso. Nosso foco é o município de Palmeirópolis. Lá no estado do Tocantins. Isso, que faz parte da Comissão Ilha do Bananal. O nosso material base, que é apoiado em estimativas de 2020, mostra que a cidade tinha ali pouco mais de 7.600 habitantes. Faz cidade pequena. Sim, com uma densidade demográfica de um pouco mais de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é de fato um município de pequeno porte. Sim. Mas o grande ponto aqui é que Palmeirópolis funciona como um verdadeiro microcosmo. Como assim, um microcosmo? Os gargalos burocráticos, as complexidades de gerir o sistema de saúde de uma cidade desse tamanho espelham de forma quase poética os mesmos engessamentos enfrentados por grandes capitais metropolitanas. Ah, entendi. É verdade. Se a gente pensar que uma cidade com menos de 8.000 habitantes já gera um volume de dados fragmentados capaz de paralisar um sistema de saúde, imagina só o caos invisível que rola em uma cidade de 8 milhões. É exponencial. E a estrutura de governança local de Palmeirópolis é bem robusta, viu? O que mostra que administrar coisa pública nunca é simples, independente do tamanho. A prefeitura tem várias divisões. Sim, a prefeitura se divide em grandes áreas. Tem a saúde, a educação, a assistência social e a Secretaria de Gestão. Certo. E olhando com uma lupa especificamente para a Secretaria de Saúde, existe toda uma engrenagem rodando diariamente lá dentro. Tem o fundo municipal, tem a farmácia, que atende demandas básicas e hospitalares. E a parte de vigilância, claro. Exato, a vigilância sanitária e epidemiológica. E na linha de frente do atendimento, que é onde a população de fato sente o impacto, temos o Hospital Municipal Francisco Macedo, que é um hospital de média complexidade. E as unidades básicas. Isso. São 3 unidades básicas de saúde, as famosas UBSs. A Helena Maria Borges, a Bom Tempo e a Mário José Romão. Uma capilaridade considerável para um município desse porte. Certo, vamos desempacotar isso. Como é que uma cidade, com essa capilaridade toda, que historicamente dependia de burocracia de papel e relatórios que mais pareciam blocos de concreto de tão engessados, como ela conseguiu dar um salto tecnológico para painéis dinâmicos de dados em tempo real? O que é fascinante aqui é que o salto não começou com a compra de um software mágico. Não teve uma licitação de milhões para uma ferramenta estrangeira? Não, nada disso. Começou com a dor de cabeça de quem estava na gestão. A pesquisa que estamos analisando hoje deixa muito claro que o problema central não era a falta de tecnologia. A prefeitura tinha computador, imagino. Tinha. A prefeitura tinha sistemas informatizados, tinha computador na mesa, tinha gente digitando o dia inteiro. O gargalo era o que eles chamavam de bases de dados fechadas. Mas espera aí, vamos esclarecer isso para quem está ouvindo e talvez não viva o dia a dia da gestão pública. Eles tinham os sistemas oficiais do governo, certo? Como é que o dado entra no sistema e fica fechado? Imagina o seguinte cenário. O funcionário lá na OBS Helena Maria Borges digita a informação do paciente nos sistemas padronizados do Ministério da Saúde. O dado subiu para a rede. A obrigação legal do município foi cumprida. Tá, até aí tudo bem. Só que esse sistema federal funciona como uma caixa forte.
A informação entra, mas o gestor local de Palmeirópolis não consegue extrair um relatório flexível para cruzar com a realidade do município dele. Fica preso lá dentro. Eram pacotes fechados de relatórios padrão. E pior ainda, havia a questão da falta de integração horizontal. O famoso trabalho Em silos. Exatamente. A Secretaria de Saúde não enxergava o banco de dados da assistência social. A educação não falava com a saúde. Nossa, isso na prática deve ser um caos. Pense no impacto humano disso. Um paciente precisa de uma ambulância para fazer um exame. O setor de exames agindo o procedimento na planilha isolada deles. O setor de transporte tem outra planilha, totalmente diferente com a escala dos motoristas. Deixa eu adivinhar, a ambulância vai pro lugar errado. O resultado é que a ambulância pode ir até a UBS buscar o paciente no dia errado, desperdiça combustível, desperdiça tempo e deixa o paciente desassistido. Simplesmente porque os sistemas não se falavam. O gestor estava cego em meio a uma montanha de números. É a tempestade perfeita da burocracia, né? Uma montanha de números que não diz absolutamente nada na hora que o gestor mais precisa tomar uma decisão rápida. Exato. E a ponte para resolver esse caos é o que eu achei mais inspirador nesse material todo. Eles não fizeram o que a maioria faria, que é contratar uma mega empresa de fora. A saída veio de dentro. Uma solução caseira, mas de altíssimo nível. Foi fruto da qualificação de um servidor público e de uma parceria incrível com a academia. O projeto nasceu de um trabalho de mestrado em Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Tocantins, a UFT. O programa de pós-graduação fazendo a diferença na prática. Muito. O servidor e mestrando Benedito Palheta dos Santos decidiu usar a própria pesquisa acadêmica para resolver essa dor real da cidade. E ele foi orientado pelo professor doutor Valdeci Rodrigues e pela co-orientadora, professora doutora Elga Midori. É a universidade devolvendo valor direto para a sociedade, através do grupo de pesquisa GESPOL da UFT. O objetivo primário dessa união nunca foi criar gráficos bonitos para pendurar na parede da prefeitura. Não era só para fazer bonito no relatório de fim de ano. De jeito nenhum. O propósito era implantar a ferramenta de Business Intelligence, o BI, para criar um repositório único de dados. Eles queriam prover um apoio real, diário e tangível para a tomada de decisões na administração. O que envolvia desde arrumar a bagunça interna até o atendimento na ponta, né? Sim, envolvia controle de recursos e, no fim do dia, melhorar o atendimento aos pacientes de Palmeirópolis. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a teoria é linda, falar de inovação é maravilhoso. Mas como é que se pega o equivalente a dezenas de gavetas cheias de papéis misturados e planilhas confusas e transforma isso num painel que te diz para onde mandar a ambulância? Exige método. Muito método. Nossas fontes trazem um diagrama bem técnico sobre o ciclo de vida da funcionalidade desse BI. Vamos tentar traduzir isso para quem nos ouve de uma forma mais palpável. Com certeza. O fluxo metodológico da pesquisa divide a implantação em 4 grandes fases. Tudo começa na coleta, o que eles chamam de raw data. Os dados brutos? Isso. Esses dados brutos vêm de sistemas transacionais, que na sopa de letrinhas da tecnologia são chamados de sistemas OLTP. Pausa rápida para nossa tradução simultânea aqui. Esse OLTP seria basicamente o caderninho de anotações do caixa da padaria, certo? Boa analogia. Aquele lugar onde cada transação do dia a dia é registrada. Seja de forma estruturada, tipo numa planilha certinha, ou dados soltos e não estruturados mesmo. É o registro bruto da operação diária. Mas a questão é que ninguém toma uma decisão estratégica olhando para 1 milhão de recibos soltos em cima da mesa. Seria impossível. É aí que entra a fase 2, que é onde a mágica analítica realmente acontece. O processo de ETL, que significa extrair, transformar e carregar. Ah, essa parte do ETL eu adoro. Para quem acompanha a nossa análise, pensem nisso como a bancada de uma cozinha de um grande restaurante. Gosto de analogias culinárias. Fica mais fácil de visualizar. Você tem ingredientes chegando de vários fornecedores diferentes. O peixe vem de um lado, num caminhão, os vegetais vêm do outro, numa caixa. O processo de ETL é a equipe de preparo. Eles lavam tudo, cortam do mesmo tamanho, tiram as partes ruins. E aí deixam os ingredientes padronizados nas vasilhas, prontos para o chefe poder cozinhar. Sem tirar nem pôr.
A fase do ETL pega dados de sistemas completamente diferentes e os padroniza. E depois que esses ingredientes, digamos assim, estão limpos e estruturados, avançamos para o passo 3. Que é guardar tudo isso. Exato. Eles são carregados em um Data Warehouse, um grande armazém centralizado de dados. Nesse ambiente, utiliza-se o processamento analítico, o famoso OLAP, para formar recortes específicos, os Data Marts. E aí, finalmente, chegamos na parte visual. Sim. No passo 4, temos o Reporting. É a cereja do bolo. É a visualização da informação de forma clara. É aqui que nascem os dashboards, aqueles painéis dinâmicos que o gestor público de Palmeirópolis pode abrir até no celular para minerar os dados e encontrar padrões que antes, no meio daquela papelada toda, eram totalmente invisíveis a olho nu. Só que no meio dessa jornada técnica toda, o documento cita um detalhe que me chamou muita atenção. E eu quero bancar um pouco a advogada do diabo aqui com você. Mande. Conseguir dados de saúde pública no Brasil não é brincadeira. A burocracia é enorme e a equipe do projeto simplesmente pediu ao Ministério da Saúde a abertura direta dos dados. Foi um movimento ousado. A ideia era buscar as informações nas bases originais para não ter que redigitar tudo, claro. Mas como um mestrando e uma prefeitura do interior conseguem furar essa blindagem federal? Não deve ter sido nada fácil. E não foi. É um grande desafio institucional, mas foi uma jogada absolutamente essencial para o sucesso do projeto. O pedido oficial de abertura de dados visava algo muito prático, que era eliminar a redundância. O retrabalho, né? Exatamente. Se um funcionário lá da saúde local precisasse baixar relatórios em PDF do Ministério e redigitar os números um por um em uma planilha da prefeitura, a chance de erro humano seria imensa. Sem falar na defasagem de tempo. A informação já nasceria velha. Ao acessar a fonte original, eles mitigaram as falhas de atualização. Mas veja, isso também exigiu muito das equipes locais. O documento relata que os servidores de Palmeirópolis precisaram passar por treinamentos muito focados. Imagino. O pessoal teve que aprender a tratar essas informações de forma tabulada para permitir a importação no novo sistema. Sim. O próprio servidor Benedito Palheta esteve na linha de frente, apoiando essa mineração de dados diariamente com as equipes. E o recorte histórico que eles usaram para alimentar essa máquina analítica é bem impressionante. O estudo foca na implantação do sistema ali por volta de 2019 e 2020. O período mais crítico, recente. Mas quando a gente olha para a análise de exames laboratoriais especificamente, eles foram buscar o histórico desde 2013. É uma década quase de dados secundários. Normas, legislações e fluxogramas sendo empurrados para dentro do sistema. Tudo isso para alimentar a ferramenta de mercado que eles escolheram rodar o projeto, que foi o ClickSense. Isso, o ClickSense. E é agora que a gente precisa conectar todo esse aparato tecnológico com o chão de fábrica, ou melhor, com o piso do hospital municipal. O nosso foco principal nesta investigação é justamente entender como o cruzamento desses dados brutos gerou indicadores absolutamente inéditos para a gestão de Palmeirópolis, e como isso mudou a forma dos gestores trabalharem. É a hora da verdade, de ver a teoria mudando a realidade. E o projeto elegeu 4 áreas vitais dentro da Secretaria de Saúde para começar essa revolução: transporte, exames, regulação de pacientes e as atividades ligadas à Covid-19. Se conectarmos isso com o quadro geral, vemos a transição clara de uma gestão que operava na base do apagar incêndios para uma gestão verdadeiramente estratégica. Apagar incêndio é o que mais tem na gestão pública. Vamos pegar exemplos práticos trazidos pelas fontes. Antes do BI, a tomada de decisão muitas vezes dependia puramente do achismo. Ou da intuição do gestor que estava ali há anos. Mas com o painel BI da saúde de Palmeirópolis, o comportamento da gestão mudou drasticamente. Pense no monitoramento da pandemia da Covid-19. Eles criaram painéis específicos para mapear as chamadas blitzes sanitárias. E como isso funcionava na prática? O que mudava no dia a dia do gestor com esse painel da Blitz? Ao cruzar as variáveis de coleta de dados dessas blitzes com o painel geral de casos de Covid, a prefeitura deixou de mandar equipes de fiscalização para rodar a cidade de forma aleatória. Pararam de gastar gasolina à toa. Exato. Eles conseguiam ver no mapa, ali no painel em tempo real, onde os surtos estavam começando a se formar nos bairros. Isso permitia alterar a alocação de recursos imediatamente.
Se um bairro específico ou uma via de acesso mostrava um pico de anomalias, o gestor enviava suprimentos, testes rápidos e fiscais diretamente para aquele gargalo. O que faz todo o sentido do mundo. É o uso da inteligência analítica em seu nível mais agudo durante uma crise sanitária global. É a diferença entre atirar no escuro e usar uma mira laser. Exatamente isso. E tem outro exemplo prático nesse material que, na minha visão, expõe de forma brutal o custo real da desorganização logística. Foi o cruzamento dos indicadores de exames e transporte. Um gargalo clássico. A gente comentou sobre isso bem superficialmente antes, mas as fontes detalham como o BI resolveu o fluxo de pacientes. Porque imagina só, a logística de pegar pacientes nas unidades básicas, como a Mário José Romão ou a Bom Tempo, e levar para fazer exames no Hospital Municipal Francisco Macedo. Eram mundos separados. Totalmente. Antes, a gestão do transporte operava desconectada da regulação de exames. A mão direita não sabia o que a mão esquerda estava fazendo. Esse é, possivelmente, o exemplo mais emblemático que temos hoje sobre o poder de cruzar variáveis. O que o BI fez, usando o ClickSense, foi colocar a demanda de exames pendentes sobreposta à disponibilidade da frota de veículos do município. O gestor parou de supor quantas vans ia precisar. Ele parou de supor. Ele passou a olhar o painel e ver o fato. Ele via algo como: temos 10 pacientes agendados para exames específicos amanhã na UBS Helena Maria Borges. Logo, precisamos direcionar a van X para aquela rota. Enquanto a rota Y não tem demanda prioritária e o veículo pode ser remanejado para outra urgência. As decisões sobre o fluxo de pacientes e ambulâncias passaram a ser pautadas pela realidade. Mitigando aquele desperdício imenso de tempo e recursos públicos. Os gargalos reais que antes ficavam escondidos atrás de pilhas de relatórios em papel foram expostos e resolvidos. E a pesquisa não esconde os resultados práticos dessa jornada toda. Foram elencados alguns êxitos muito claros nas fontes que analisamos. Primeiro, a aplicação prática dos novos indicadores realmente atendeu aos objetivos iniciais da Secretaria de Saúde. Eles entregaram o que prometeram. Sim. Segundo, a gestão confessou que a formação desses indicadores auxiliou de fato na tomada de decisão diária. E terceiro, criou-se um produto técnico real, um painel que foi disponibilizado ao público. O cidadão passou a poder ver o que estava acontecendo com a saúde da cidade dele. O que nos leva a um impacto profundo, que transcende a tecnologia, que é a mudança de cultura organizacional. Uma quebra de paradigma. O projeto iniciou uma sensibilização para uma política de dados abertos dentro da Prefeitura de Palmeirópolis. A administração pública deixou de encarar a organização de planilhas como uma tarefa meramente burocrática e chata e passou a entender o dado como um ativo central de governança. É a semente da transparência no poder executivo local. E isso é lindo. Mas sempre tem um porém, né? A gente não pode ignorar que estamos falando do setor de saúde. Informações médicas, histórico de exames, dados de pacientes, são informações incrivelmente sensíveis. Sem dúvida. E quando você conecta todos os computadores de uma prefeitura para cruzar dados assim, de forma tão profunda, você não está apenas abrindo portas para a eficiência. Você também está abrindo portas para riscos graves de vazamento. Isso levanta uma questão importante que o documento aborda com muita seriedade: a privacidade e a segurança das informações. A interoperabilidade de sistemas tão complexos exige conformidade estrita com a legislação vigente. A famosa LGPD. Exatamente. As fontes deixam muito claro que houve o desenvolvimento de protocolos rigorosos de segurança para o tratamento desses dados em Palmeirópolis. A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados foi um pilar inegociável do projeto. Tinha que ser. E vale ressaltar um detalhe riquíssimo do contexto desse estudo. Como mencionamos lá no início, estamos falando de um projeto apresentado na Escola Judiciária Eleitoral, a EJ/TO. Portanto, o documento menciona o tratamento e o cruzamento de informações altamente confidenciais, incluindo dados biométricos e títulos de eleitor da população. Tudo isso junto com os prontuários médicos. Garantir que o gestor tenha acesso ao dado macro para tomar decisão pública sem violar a privacidade do paciente lá no nível micro. É um malabarismo e parece que foi um desafio superado com louvor por eles. Foi sim. Então, o que tudo isso significa? Chegando à síntese da nossa exploração de hoje.
Para quem nos ouve, nós acompanhamos uma jornada fenomenal de transformação do setor público brasileiro. Uma jornada, entanto, Vimos como a união entre a inteligência acadêmica da Universidade Federal do Tocantins e a resiliência da gestão da Prefeitura de Palmeirópolis, tudo isso capitaneado pelo esforço de um servidor público durante o seu mestrado, conseguiu quebrar as paredes de sistemas cegos e isolados e mudou a realidade local. de um cenário onde as equipes dependiam do achismo para gerenciar o transporte de pacientes entre as unidades básicas e o hospital municipal. A cidade passou a operar orientada pela inteligência analítica. A informação deixou de ser um peso morto naquelas planilhas não integradas do Ministério da Saúde e se tornou o farol para otimizar os recursos e melhorar o atendimento. E para quem acompanha esta nossa análise hoje, a grande lição que extrapola as fronteiras de Palmeirópolis é que ter acesso à informação simplesmente não é sinônimo de ter conhecimento. São coisas bem diferentes. O excesso de dados brutos, sem uma estrutura lógica de integração, é inútil. Seja na gestão de uma clínica de bairro, na diretoria de uma multinacional ou na prefeitura de uma capital. O verdadeiro poder só se manifesta quando aplicamos metodologias analíticas para cruzar essas variáveis que parecem desconectadas. É aí que as verdades ocultas nas operações do dia a dia aparecem, né? Como o nosso exemplo da cozinha. Não adianta ter a despensa lotada de ingredientes de primeira linha se a equipe não sabe lavar, cortar, preparar e juntar tudo para entregar o prato antes que o cliente levante e vá embora. Perfeito. E considerando o palco em que essa pesquisa do Benedito Palheta foi apresentada, eu sei que você tem uma carta na manga para encerrar a nossa análise. De fato tenho. Para fecharmos este nosso mergulho profundo, quero propor uma reflexão ancorada justamente no contexto das nossas fontes de hoje. Lembremos que este estudo foi um destaque no seminário científico da EG/TO e gerou contribuições práticas para a própria Justiça Eleitoral envolvendo o tratamento de dados biométricos. Sim. Nós vimos como a Prefeitura dominou a arte de cruzar variáveis de exames e transporte para prever e mitigar surtos de Covid. A provocação inédita que eu deixo no ar para quem nos ouve é a seguinte. Vamos lá. À medida que essas tecnologias de business intelligence se consolidam cada vez mais nos governos locais, o que acontece quando começarmos a cruzar dados sanitários com dados demográficos eleitorais de forma estrutural? Uau! Num futuro próximo, será que as autoridades poderão utilizar os painéis de fluxo de internações de uma simples UBS para prever abstenções nas urnas durante uma crise climática ou sanitária? Ou ainda mais longe, como essas ferramentas poderão redesenhar totalmente o planejamento das chamadas cidades inteligentes, integrando transporte público, dados de saúde e o exercício do voto num único painel de comando? É uma fronteira fascinante e, confesso, um tanto quanto intimidadora de se pensar. É algo muito instigante para refletirmos até a nossa próxima exploração. Agradecemos a companhia e até a próxima.